Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio número 70 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre profecias messiânicas, ou como nós podemos encontrar Jesus no Antigo Testamento, que é a Bíblia Hebraica. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como o Spotify, não deixe também de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Um pouco antes de ascender aos céus, depois de morrer, ressuscitar e aparecer a alguns discípulos, Jesus manifesta a preocupação de mostrar nas escrituras hebraicas, no Antigo Testamento, que eram as escrituras existentes à época, como que elas testificavam dele. Em Lucas 24, verso 27, por exemplo, podemos ler: "E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras." No contexto aqui, Jesus havia acabado de ressuscitar, mas pouca gente sabia ainda. Ele então encontra dois discípulos que estavam voltando de Jerusalém para Emaús, e como eles não o reconhecem, Jesus passa a conversar com eles no caminho. E como o assunto era a morte do próprio Jesus, então Jesus passa a explicar como que as escrituras testificavam de Jesus e previam a necessidade da sua própria morte. Ainda no capítulo 24, um pouco mais adiante, é narrada outra ocasião em que Jesus aparece aos discípulos, agora aos seus 11 discípulos principais que haviam restado. Dos versos 44 a 45, então, podemos ler: "A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras." Outra passagem interessante que mostra como que Jesus tinha convicção de que as Escrituras testificavam dele está no Evangelho de João, no capítulo 5, versos 39 e 40. Respondendo aos líderes religiosos que descriam dele, ele afirma: "Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida." E um pouquinho mais adiante, a partir do verso 45, podemos ler: "Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque, se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras?" Em suma, Jesus tinha a mais plena convicção de que as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, testificavam dele. E não poderia ser diferente. A Bíblia hebraica está repleta de profecias e simbologias a respeito do Messias. E uma vez que ele é o Messias e se considerava o Messias e era reconhecido como Messias pelos seus discípulos, era natural que ele entendesse que essas profecias e tipologias se referissem a ele mesmo. E o que precisa ficar claro aqui é que uma das razões pelas quais os discípulos e outros judeus creram que Jesus era o Messias foi justamente porque eles viram em Jesus o cumprimento dessas profecias e tipologias messiânicas. Sendo assim, podemos dizer que é muito importante estudar as profecias e tipologias referentes ao Messias que estão presentes na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. O que vamos fazer nesse episódio é exatamente isso. Faremos uma breve exposição e também uma explicação das principais profecias e tipologias messiânicas do Antigo Testamento. O objetivo não apenas é fortalecer a fé do cristão que está ouvindo esse episódio, mas também mostrar que existe uma forte unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O primeiro texto interessante que nós podemos analisar está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Podemos ler: "Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." Vamos primeiramente entender o contexto. No capítulo 3 de Gênesis, nós temos a narrativa da queda do ser humano. Como o ouvinte deve saber, existia um casal perfeito que vivia no Jardim do Éden e Deus havia liberado que os frutos de todas as árvores do jardim poderiam ser comidos, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em determinado momento, quando Adão não estava perto,
Uma serpente abordou a Eva e sugeriu que ela comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente alegou que se ela comesse daquele fruto, ela teria tanta sabedoria quanto Deus e acabou convencendo a mulher. Ela comeu do fruto, depois, quando Adão chegou, ela ofereceu o fruto a Adão, Adão também comeu e assim houve a queda do ser humano. Independentemente se o ouvinte acredita que esse relato é literal ou simbólico, o fato é o seguinte: a serpente não era meramente uma serpente. Para quem faz uma leitura mais simbólica, provavelmente a serpente é uma forma de se referir a um ser maligno e, com certeza, um ser racional, um ser que tem a capacidade de maquinar um plano, de se comunicar e de falar. Já em uma leitura mais literal, e eu acredito em uma leitura mais literal, o que temos aqui é um ser maligno que se utiliza de uma serpente para falar por meio dessa serpente. E talvez isso tenha sido feito justamente para chamar a atenção de Eva. Afinal de contas, certamente ela nunca tinha visto um animal falar, porque animais não falam. Talvez se esse ser maligno tivesse aparecido em um formato de homem, Eva tivesse sentido muito mais medo do que admiração ou surpresa. O fato de que um animal estava falando certamente gerou curiosidade, o que fez com que ela continuasse ali tentando entender por que aquele animal falava e o que exatamente aquele animal tinha a dizer. E pois bem, uma vez que houve a queda, uma vez que Adão e Eva comeram do fruto proibido, Deus vem até o jardim, conversa com o casal, ouve as suas explicações e, por fim, expõe quais seriam as consequências daquele ato. Dos versos 16 a 24 são dadas as consequências tanto para as mulheres, quanto para os homens, quanto para a humanidade como um todo. Mas antes de serem apresentadas essas consequências, os versos 14 e 15 falam sobre as consequências para a serpente. E aqui existe um ponto interessante. Enquanto no verso 14, aparentemente o texto fala sobre a serpente, o animal, já que é dito que a serpente será maldita entre todos os animais e rastejará e comerá o pó da terra, o verso 15, que é o verso que nós lemos, embora ainda esteja falando da serpente, agora já não parece estar falando meramente do animal. Primeiro porque é dito que haverá uma inimizade entre a serpente e a mulher, e também entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Ora, é bem verdade que, em certo sentido, podemos dizer que o animal cobra é um inimigo do homem, já que muitas cobras são perigosas e podem matar o ser humano, assim como matam muitos animais. No entanto, isso não é exclusividade das cobras. Vários animais são perigosos. O homem pode morrer a partir de diversos animais, incluindo animais muito pequenos. Então não parece que o texto está falando meramente da inimizade, entre aspas, entre cobras e os seres humanos. Além disso, é notável que o texto fala especificamente da inimizade entre a serpente e a mulher. Se a intenção do texto fosse focar especificamente na inimizade entre os seres humanos e as cobras, o animal cobra, o texto não mencionaria aqui especificamente a mulher, ele falaria do gênero humano no geral. Ou seja, o que parece aqui é que esse verso 15 está se referindo à serpente não como animal, mas como o ser maligno que estava por trás do animal. E de igual maneira, o texto não está se referindo à mulher como sendo Eva, que foi enganada por esse ser maligno, mas sim à mulher num sentido mais amplo. Muito possivelmente aqui, a mulher como símbolo do povo de Deus. Afinal de contas, o uso da figura da mulher como símbolo do povo de Deus é extremamente comum em toda a Bíblia Sagrada. Neste caso, o que temos aqui no texto é o seguinte, que haveria a partir dali uma inimizade entre o ser maligno que enganou Eva e o povo de Deus como um todo. E mais, entre a descendência desse ser maligno e um tal descendente da mulher, ou seja, um descendente do povo de Deus. Um segundo ponto pelo qual não parece que o texto está falando meramente da serpente enquanto animal é que o verso finaliza com a predição de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente, por sua vez, feriria o calcanhar do descendente da mulher. Note que esse trecho do verso dá uma ideia de que a luta descrita por Deus é uma luta que dura por muito tempo. Veja, em algum momento a mulher terá um descendente e esse descendente brigará com essa mesma serpente.
É muito difícil que isso aqui se refira apenas ao animal, que Deus esteja simplesmente dizendo que aquela serpente que enganou Adão e Eva continuará viva e que um filho ou um neto ou um bisneto de Eva irá brigar com essa mesma serpente literalmente. É óbvio que esse não é o caso. Até porque o grande problema aqui na história não é o animal serpente. O grande problema aqui na história é o ser maligno por trás dessa serpente, ou, para quem tem uma leitura um pouco mais simbólica, o ser maligno representado pela serpente. É este ser maligno que possui a faculdade da razão, é este ser maligno que conseguiu conversar com Eva e convencê-la do pecado, e, portanto, é este ser maligno que trouxe para a terra e para os seres humanos todas as maldições que nós temos hoje. Portanto, é bastante óbvio que quando Deus fala que haverá um descendente da mulher que brigará com essa serpente, que pisará a cabeça dessa serpente e ao mesmo tempo terá o seu calcanhar ferido, ele está utilizando uma simbologia para dizer que algum descendente da mulher resolverá o problema que foi causado por essa serpente. E há um ponto muito interessante aqui. Dentre todas as maldições que essa serpente trouxe para o mundo, a pior delas, com toda certeza, é a morte. Portanto, se há uma profecia aqui do próprio Deus de que o descendente da mulher brigará com a serpente, o que isso parece indicar é que esse descendente resolverá também o problema da morte. Ou seja, nessa pequena profecia, então, há a esperança de que um dia todas as maldições que foram legadas por esse ser maligno ao nosso mundo e ao ser humano serão revertidas por esse descendente, incluindo a própria morte. Em algum momento, a morte não mais haverá. Mas existe outro ponto interessante também nesse texto, porque é dito que o descendente pisará a cabeça da serpente, mas também terá o seu calcanhar ferido. Isso parece uma indicação de que esse descendente, na luta contra a serpente, na luta para reverter as maldições, se sacrificará pelo ser humano. Em outras palavras, não será uma luta sem sangue, não será uma luta sem sacrifício. Bom, essa é a primeira profecia messiânica da Bíblia hebraica e ela é reconhecida como uma profecia messiânica por muitos textos da tradição judaica. Além disso, no próprio Novo Testamento existe um indício de que os apóstolos já enxergavam essa passagem como uma passagem messiânica e de caráter escatológico. Vejamos o que Paulo diz em Romanos, capítulo 16, verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Também é significativo que em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, Satanás é identificado como sendo a antiga serpente. E um pouquinho mais adiante, no verso 11, é dito que os crentes em Jesus vencem a Satanás pelo sangue do Cordeiro, ou seja, pelo sangue de Jesus. Nesse mesmo capítulo, aliás, durante todo o capítulo, a igreja é identificada como sendo a mulher. Então, existem alusões muito grandes aqui nesse texto de Apocalipse 12 ao texto de Gênesis 3, verso 15. Em suma, conforme a primeira profecia messiânica da Bíblia hebraica, o descendente da mulher, ou seja, o descendente do povo de Deus, lutaria pelo povo de Deus contra a serpente, que é Satanás, e venceria, mas não sem um sacrifício. Aguarda-se então aqui a vinda desse descendente, a grande luta dele contra Satanás, o seu sacrifício heróico e o momento derradeiro em que Satanás será esmagado debaixo dos pés do povo de Deus, juntamente com os seus descendentes, os seus filhos, isto é, aqueles que seguem a Satanás. A partir dessa primeira profecia, uma grande pergunta se levanta. Como que esse descendente, sendo humano, afinal de contas, se ele é descendente da mulher, então ele é humano, terá o poder de lutar contra Satanás e de resolver todas as consequências do pecado? Note que nós não estamos falando aqui de uma mera briga física. O que a humanidade precisa não é de um descendente que seja forte o suficiente para entrar em um combate físico contra Satanás. A única forma aqui de lutar contra Satanás e de resolver todas as consequências malignas do pecado é atingindo a raiz do problema. E a raiz do problema é justamente o pecado. Em outras palavras, quem quer que seja esse descendente que Gênesis 3,15 profetiza, ele precisa ter poder para perdoar o pecado de todas as pessoas
desfazer a separação que o pecado trouxe entre o Pai e a humanidade, prover uma forma dos crentes se santificarem para que eles possam estar em comunhão com Deus, ser capaz de um dia anular a inclinação ao pecado que toda a humanidade passou a ter e, finalmente, destruir, num juízo final, todos aqueles que insistirem em continuar no pecado e insistirem em continuar distantes de Deus. Essa é a única forma de fazer com que a Terra volte ao que era antes, ou seja, com que o pecado seja destruído e com que toda a humanidade volte a ser santa e obediente. Ora, evidentemente, essa é uma tarefa gigantesca, e mais que isso, essa é uma tarefa que apenas um ser que não tem pecado poderia colocar em prática. E podemos ir mais longe, como já vimos em outros episódios anteriores, uma vez que essa tarefa envolve perdão, ela só pode ser efetuada pelo próprio Deus. Afinal de contas, em uma relação de ofensor e ofendido, existem apenas duas partes na história, o ofensor e o ofendido. Não existe um terceiro. Portanto, se Deus é ofendido e ele quer liberar perdão para os ofensores, apenas ele mesmo pode arcar com as consequências. Apenas ele mesmo pode arcar com a punição. Não há aqui espaço para que um terceiro entre na equação e arque com a punição da humanidade. Ou Deus arca com a punição, ou a humanidade arca com a punição. Então isso nos conduz a uma conclusão muito interessante, a de que este descendente necessariamente precisa ser o próprio Deus encarnado. Apenas o próprio Deus encarnado poderia cumprir com todas as estipulações que são necessárias para que este ser, este descendente da humanidade, consiga salvar a própria humanidade do pecado e de toda a maldição que Satanás nos trouxe. E talvez nesse ponto alguém pudesse pensar, mas isso é um absurdo. Como que o Deus Todo-Poderoso, que está acima de tempo, espaço, matéria e energia, vai se tornar um homem? De fato, algumas religiões, ao longo da história e até hoje, acreditam que isso é impossível, porque como que Deus, sendo transcendente, poderia se tornar imanente? Como que o infinito poderia se tornar finito? Mas, embora isso possa parecer um absurdo à primeira vista, o próprio livro de Gênesis e a Torá como um todo indicam que isso é perfeitamente possível. Como já vimos em outros episódios, a Torá nos diz que Deus pode descer dos céus, e ele pode fazê-lo na forma de um homem ou na forma de um anjo. No próprio capítulo 3 de Gênesis, vemos que Deus desce do céu e aparece no jardim, a partir do verso 8. Já no capítulo 11, mais uma vez, vemos que Deus desce do céu, agora para ver de perto os homens que estavam construindo a Torre de Babel. E no famoso capítulo 18 de Gênesis, mais uma vez vemos Deus descendo para conversar com Abraão. E ele não apenas desce e conversa com Abraão na forma de homem, como também come com Abraão. Para além desses textos, existem diversos textos em que aparece a figura do anjo do Senhor, que, como nós já explicamos em outros episódios, é uma figura que se confunde com o próprio Senhor e que há indícios de que seja o próprio Senhor, que seja aquele intermediário entre o Pai e os homens, que é divino, que é um com o próprio Deus e que, portanto, é o próprio Deus. Portanto, se a própria Torá mostra que é possível Deus descer como homem e conversar com a humanidade e até mesmo comer, então é perfeitamente possível que Deus possa se encarnar como homem e se tornar um descendente da própria humanidade. O que é interessante aqui é que todos os elementos que nós estamos utilizando para chegar a essas conclusões estão na Torá. Ou seja, se Jesus realmente é o Messias, e eu creio nisso plenamente, então Jesus estava certo quando disse que Moisés escreveu sobre ele. Dois outros pontos interessantes na Torá que parecem fornecer indícios da missão do Messias e daquilo que o Messias vem fazer são os seguintes. Primeiro, os sacrifícios de animais. Na Torá são apresentados dois tipos de sacrifício: o sacrifício por gratidão a Deus e o sacrifício para a remissão de algum pecado. Esses sacrifícios já surgem antes mesmo de Israel existir, muito antes, a família de Adão já praticava, mas eles vão se tornar sistemáticos quando Israel surge e é dada a lei a Israel.
porque passa a existir o sistema levítico. A tribo de Levi era responsável por prover os sacerdotes para o sistema de sacrifícios, que também estava relacionado ao sistema de festas e a todo o funcionamento do tabernáculo do Senhor, que posteriormente viria a se tornar o templo do Senhor. E, pois bem, para que serviam esses sacrifícios? Evidentemente, os sacrifícios para a remissão de pecados serviam para redimir os pecados, para limpar o crente de suas faltas. O ato do sacrifício simbolizava que o pecado é algo tão terrível, tão ofensivo a Deus, que o pecador deveria morrer por causa disso. Mas como Deus é bondoso e misericordioso, ele aceita a morte de um animal como substituto. Já os sacrifícios de gratidão talvez simbolizassem que Deus é tão grande e tão maravilhoso que a coisa de maior valor que alguém poderia dar para Deus seria uma vida. Como evidentemente era proibido dar uma vida humana a Deus, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, então a vida de um animal era dada. Mas agora note, se nós analisarmos bem, essa ideia de sacrificar animais não faz sentido em si mesma. Do ponto de vista da remissão de pecados, o simples fato de matar um animal não faz com que o nosso pecado seja limpo. Primeiro, porque o animal é um terceiro, ele não faz parte dessa relação ofendido-ofensor. Segundo, porque um animal, evidentemente, não tem tanta dignidade quanto o ser humano. Então, o sangue de um animal não poderia purificar um ser humano. E, finalmente, porque quem perdoa é Deus. Então, nós poderíamos sacrificar um animal e Deus não querer nos perdoar. Ou seja, o sacrifício em si não garante o nosso perdão e a nossa remissão. Já do ponto de vista da oferta de gratidão a Deus, também não faz muito sentido em si mesmo que nós matemos algum ser que foi criado por Deus como gratidão a Deus por aquilo que ele nos dá e por aquilo que ele é. Certamente, em um mundo perfeito, Deus não quereria esse tipo de oferta. A pergunta que fica então é: qual é o sentido dos sacrifícios? Bom, se os sacrifícios não têm sentido em si mesmo, então é lógico que o sentido dos sacrifícios está para além deles mesmos. Ou seja, os sacrifícios só podem ser símbolos, eles só podem ser figuras que apontam para alguma outra coisa maior. E que coisa maior poderia ser essa? Bom, aqui nós voltamos ao texto de Gênesis 3,15. Ali é dito que o descendente da mulher, isto é, o descendente do povo de Deus, iria pisar na cabeça da serpente e, no processo, ter o seu calcanhar ferido. Em outras palavras, este descendente, ao lutar contra Satanás, iria se sacrificar por nós. O que parece então é que os sacrifícios de animais simbolizavam, apontavam para o sacrifício do Messias, o sacrifício deste descendente que provê a salvação para a humanidade. E isso faz todo sentido, porque este descendente é um ser humano, mas ao mesmo tempo é Deus encarnado. Ou seja, ele tem uma dignidade gigantesca, na verdade, uma dignidade infinita. E tendo essa dignidade infinita, a sua morte tem peso o suficiente para ser aceita pelo Pai como base para nos perdoar. Portanto, a existência dos sacrifícios na Torá e em toda a Bíblia hebraica apontam justamente para essa figura messiânica que viria a efetuar um sacrifício em nosso favor. Um segundo ponto na Torá que parece indicar a finalidade do Messias é a história de Enoque. No capítulo 5 de Gênesis, dos versos 21 a 24, nós vemos a história desse patriarca que, diferentemente de todos os outros patriarcas, não passou pela morte. Sobre Enoque é dito que ele andou com Deus e em algum momento foi arrebatado por Deus. Para quem segue a interpretação mortalista, como eu, que entende que quando o homem morre, ele tem a sua consciência desativada, esse arrebatamento de Enoque é muito significativo. O que acontece aqui é algo impressionante. Enquanto todos os homens morriam, e morriam de verdade, tanto em termos físicos quanto em termos de desativação da consciência, Enoque foi levado por Deus. Ele não morreu, ele não viu a morte. E este fato nos ensina, claro, que, primeiro, Deus é maior que a morte. Se ele quiser que um ser humano não morra, este ser humano não morrerá. Segundo,
Enoque é um exemplo daquilo que Deus deseja para todos os seres humanos. Se a morte é algo ruim e se Enoque, por andar com Deus, não morreu, isso significa que Deus gostaria que todos os seres humanos andassem com Deus e não morressem, mas vivessem com Ele eternamente. Finalmente, uma vez que a punição para o pecado do homem é a morte, e evidentemente Enoque também era pecador, então a única coisa que poderia explicar o fato de Enoque não ter morrido era que Deus iria acabar com a morte em algum momento. Quando isso acontecesse, todas as pessoas que andavam com Deus ressuscitariam e não haveria mais pessoas morrendo. A implicação disso é óbvia. Enoque, assim como qualquer outro ser humano, era pecador e merecia a morte. Mas Deus, por sua graça, livrou Enoque da morte. De igual maneira, pela sua graça, Deus iria livrar todos os crentes da morte eterna. Claro, em algum momento, a maioria das pessoas da humanidade iria morrer. Mas como os crentes ressuscitariam para a vida eterna, então essa morte seria apenas um sono temporário. Enoque, portanto, funcionava como um símbolo do que iria acontecer no futuro. Mas veja, o próprio Enoque, como já vimos, merecia a morte também. Então, como que a graça alcançou a Enoque? A resposta parece ser a seguinte: uma vez que o Messias iria efetuar o sacrifício pela humanidade, ele também iria efetuar o sacrifício por Enoque. Ou seja, Enoque era como se fosse um cheque pré-datado. Ele recebeu o benefício da vida eterna antes mesmo do Messias efetuar o sacrifício que daria essa vida eterna a todos aqueles que crescem. Enoque, portanto, foi salvo por uma fé vindoura, por uma fé no futuro, por uma fé em um evento que ainda iria se concretizar. Enoque não foi o único. Ainda temos também o exemplo de Elias e o exemplo de Moisés. No caso de Elias, nós podemos ler em 2 Reis, capítulo 2, que ele foi arrebatado aos céus também. Elias é um outro exemplo de alguém que não passou pela morte. Já no caso de Moisés, nós sabemos pelo capítulo 34 de Deuteronômio e pelo primeiro capítulo de Josué que ele morreu. No entanto, o capítulo 34 afirma que o próprio Senhor enterrou a Moisés e que ninguém soube aonde Moisés estava enterrado. Isso é interessante porque no livro de Judas, no verso 7, é dito que Satanás em algum momento contende com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. E nos evangelhos, no capítulo 17 de Mateus, no capítulo 9 de Marcos e também no capítulo 9 de Lucas, nós vemos a narrativa da transfiguração de Jesus. Nesta ocasião, em um monte, aparecem tanto Elias quanto Moisés conversando com Jesus. E 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, testemunham essa cena. Ou seja, o que a Bíblia está indicando é que Moisés foi ressuscitado por Deus. É por isso que tanto ele quanto Elias, que não morreu, aparecem no Monte da Transfiguração para conversar com Jesus. Sem dúvida, Moisés representando a lei e Elias representando os demais profetas. E talvez o grande objetivo deles terem aparecido tenha sido justamente o de estimularem a Jesus a continuar com seu plano de se sacrificar pelo ser humano. A aparição dessas duas figuras com certeza fez Jesus pensar que, se ele não continuasse com o seu plano, também estes, Moisés e Elias, que já estavam no céu, teriam que passar pela morte. Afinal de contas, eles eram cheques pré-datados. A continuidade deles no céu dependia de Jesus continuar com o seu plano. Uma pergunta que pode surgir nesse momento é se essa expectativa messiânica existe desde o momento em que essa promessa de Gênesis 3,15 foi dada. Ou será que os primeiros que receberam essa promessa não entenderam nada? Uma boa maneira de responder essa pergunta é indo para o livro de Jó. Jó é considerado por muitos teólogos como sendo o primeiro livro a ser escrito pela Bíblia. E muitas pessoas acreditam que quem escreveu o livro de Jó foi justamente Moisés. No entanto, o personagem Jó em si é bem mais antigo. Acredita-se que ele deve ter vivido no mesmo período de Abraão, cerca de 2000 anos antes de Cristo. E pois bem, o livro de Jó fala sobre a esperança em um Redentor que é o próprio Deus. No capítulo 19, entre os versos 25 e 27, podemos ler: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros.
de saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Aqui no contexto, Jó está no meio de um grande sofrimento que o atingiu, debatendo com seus amigos que acreditam que ele deve ter cometido algum pecado para estar passando por tanto sofrimento. E mesmo em meio à dor e também a vários questionamentos que o próprio Jó lança a Deus, ele expressa essa esperança, essa convicção de que um dia ele verá o próprio Deus, que é o seu Redentor. O que esse texto parece indicar é que existia uma antiga tradição, da qual Jó estava inteirado, de que Deus iria se levantar sobre a terra, de que haveria um redentor, e esse redentor iria trazer ao mundo a solução para todos os males, em especial o pecado. Talvez, é verdade, essa tradição já não fosse mais tão enfatizada por muitas pessoas. Talvez ela existisse apenas como uma esperança muito pálida que algumas pessoas ainda mantinham. Mas uma coisa é certa, essa tradição existia e esse texto indica isso. Portanto, podemos dizer até aqui que os livros mais antigos da Bíblia hebraica predizem a vinda de um Messias e um Messias que é tanto um descendente humano como um ser divino. Mas as profecias não terminam por aí. Em Gênesis, capítulo 49, dos versos 10 a 12, temos mais uma predição muito interessante. No contexto, o patriarca Jacó, que é filho de Isaac e por sua vez filho de Abraão, está bem velhinho e reúne os seus 12 filhos para dar a sua bênção final. Existia à época essa cultura do homem que iria morrer de abençoar os seus filhos, e essas bênçãos geralmente eram proféticas. E como sabemos, os filhos de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, formariam, no futuro, as 12 tribos de Israel. Portanto, as bênçãos que estavam sendo proferidas ali por Jacó não eram apenas para os seus filhos, mas para a descendência dos seus filhos, para cada uma das tribos que eles formariam. O texto que acabei de indicar é a bênção proferida ao filho Judá, que formaria a tribo de Judá. Diz assim o texto: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à vide mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Note que aqui o texto fala de um rei que surgiria de Judá. Sobre esse rei é dito que a ele obedeceriam os povos. Ou seja, o domínio desse rei não se limita a Israel. Esse rei é um rei tão grandioso, tão poderoso, que a ele obedecem os povos. O texto também parece indicar que quando esse rei reinar, haverá prosperidade. A ideia de que esse rei amarrará o seu jumento em uma videira excelente, sugere que as videiras serão bastante fortes. E as noções de que esse rei lavará as suas vestes no vinho das uvas e terá os seus dentes brancos de leite, talvez indique fartura, talvez indique que haverá muito leite, a ponto dos dentes ficarem brancos, e que haverá muito vinho, a ponto de poder lavar as vestes no vinho. No entanto, também pode haver um outro sentido nesse texto. Possivelmente, lavar as vestes no vinho pode ser uma referência a sacrifício. A ideia seria que o sacrifício desse rei será tão grande e ele sangrará tanto por isso, que será como se suas vestes tivessem sido lavadas em vinho. De igual maneira, é possível que os dentes brancos de leite talvez sejam uma referência à pureza. É bastante comum nas escrituras a cor branca ser utilizada como um símbolo de pureza. Outro ponto interessante do texto é que ele narra este rei como tendo um jumentinho. Em geral, nós imaginamos os reis como tendo cavalos e cavalos imponentes, mas não um jumentinho. Este elemento, portanto, talvez seja um símbolo de humildade. O rei que virá, embora seja grandioso e todos os povos o seguirão, não deixa de ter um caráter humilde. Finalmente, um último ponto bastante importante no texto é que ele indica que o tal rei virá da tribo de Judá. Agora vamos pensar um pouco. Existe aqui a profecia de um rei israelita que virá da tribo de Judá, que reinará sobre os povos, o que não se limita a Israel, e que, a julgar pelos elementos do texto, será bastante humilde, se sacrificará pelas pessoas,
mas também trará um reinado de muita prosperidade. Com que essa descrição se encaixa? Evidentemente, com todas as profecias que nós vimos até aqui. Nós vimos até aqui que haverá um descendente do ser humano que lutará contra Satanás, que lutará contra o pecado, que se sacrificará pelo ser humano e que, ao fazer isso, restaurará todo o mundo das consequências do pecado. Ora, não só todos esses elementos se encontram nesse rei profetizado em Gênesis 49, como é natural que esse descendente que nós estamos descrevendo até aqui seja considerado um rei. Humanamente falando, o que se espera de um rei é que ele represente o seu povo, e represente bem o seu povo, e que ele seja digno o suficiente para estar nessa posição. E ora, com toda certeza, alguém que luta por toda a humanidade e que tem dignidade suficiente para vencer o pecado e restaurar o mundo, é alguém que representa toda a humanidade, que representa bem toda a humanidade e que tem dignidade suficiente para ser considerado rei de toda a humanidade. Portanto, é evidente que este rei profetizado em Gênesis 49 é a mesma figura que nós temos visto nos textos anteriores. Cabe destacar ainda o seguinte: se de fato esta figura é divina, é o próprio Deus, é um com o Pai, faz ainda mais sentido que esta figura seja um rei. Afinal de contas, um único rei legítimo, um único rei sobre todos, o rei por excelência, é o próprio Deus. Portanto, se esse descendente humano que trará para nós a redenção é chamado de rei, essa é mais uma evidência de que esse descendente é divino, porque o único rei por excelência é o próprio Deus. Um último ponto interessante de destacar aqui é que esse texto começa a nos fazer entender por que esse descendente é chamado de Messias. A palavra Messias, do hebraico Machia, significa ungido. E esse termo, entre os hebreus, era utilizado principalmente para se referir aos reis e aos sacerdotes, porque eles eram ungidos com óleo quando assumiam os seus cargos. Ou seja, em certo sentido, todo e qualquer rei de Israel foi um ungido, foi um Messias, assim como todo e qualquer sacerdote ou sumo sacerdote. Entretanto, evidentemente, este rei, este descendente, que lutaria contra o pecado e que seria seguido por todos os povos, seria o rei dos reis, seria o verdadeiro rei, o rei por excelência, e, portanto, o Messias por excelência. E é por isso que, com o passar do tempo, a palavra Messias foi se tornando cada vez mais característica desse grande rei específico, desse descendente que viria no futuro. Em suma, a partir daqui, o ouvinte já sabe por que a palavra Messias passou a ter esse sentido de um grande rei que vem redimir Israel e o mundo inteiro. E cabe lembrar, para quem não sabe, a palavra Messias, Machia, no hebraico, é traduzida para o grego como Cristo. Portanto, quando dizemos Jesus Cristo, estamos dizendo Jesus, o Messias, ou o Messias Jesus. Bom, saindo do texto de Gênesis, outra passagem interessante para nós analisarmos está em Números, capítulo 24, verso 17. No contexto, nós temos o profeta Balaão profetizando bênçãos a Israel. Esse profeta havia sido contratado por um rei chamado Balaque para proferir maldições a Israel. No entanto, uma vez que o anjo do Senhor aparece para ele e o ordena que ele só fale aquilo que o próprio Senhor o inspirar a falar, Balaão então profere bênçãos a Israel. E dentre várias das bênçãos que são proferidas, inclusive bênçãos referentes ao futuro, uma delas é justamente sobre um rei que sairia de Israel e que destruiria os inimigos. Podemos ler então: Eu vejo, porém não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. E o texto continua falando em termos de guerras, nos versos 18 e 19. Podemos ler ainda: Edom será uma propriedade. Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade. Mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador. Ele exterminará os que restam das cidades. Uma análise em todo o contexto parece sugerir que a passagem se aplica a situações mais imediatas, mas também faz referência a um futuro distante. Seria, portanto, uma profecia de dupla aplicação, que é bastante comum nas escrituras hebraicas. O que parece é que o texto está se referindo a vitórias que Israel teria em um futuro próximo,
mas também de vitórias que Israel teria em um futuro distante, num sentido mais simbólico. Ou seja, aqueles inimigos que estavam sendo destacados ali representavam os inimigos de Israel como um todo e os inimigos da humanidade como um todo. E é por isso que esse cetro que sobe de Jacó, ou seja, esse rei que sai de Israel, é narrado aqui como alguém que vence os inimigos, destrói as cidades e estabelece o seu domínio. Cabe lembrar que quando essa predição é feita por Balaão, Israel ainda não tinha um rei. Era ainda a época de Moisés, que era um juiz, e após Moisés haveria ainda muitos outros juízes. O período de juízes, segundo a Bíblia, duraria ainda 4 séculos. Portanto, é certo que, ainda que a profecia tivesse alguns elementos que se referissem a um contexto mais imediato, ela de forma alguma poderia se cumprir plenamente naquele contexto. E mesmo já no período dos reis, contando o rei Davi, o rei Salomão e outros reis que obtiveram muitas vitórias sobre os inimigos, o fato é que nenhuma dessas vitórias durou para sempre. Israel continuou tendo diversas guerras ao longo do tempo e sofreu algumas derrotas muito grandes, como por exemplo para a Síria e para a Babilônia. Esses são indícios, portanto, de que mesmo que na época dos reis, alguns reis tenham cumprido parcialmente essa profecia, o cumprimento pleno dessa predição só poderia ocorrer por meio do Messias. É apenas ele que trará a vitória definitiva sobre os inimigos de Israel e os inimigos da humanidade como um todo. Outro ponto interessante nesse texto que lemos é a referência à estrela. Em alguns momentos nas Escrituras, as estrelas aparecem como referência simbólica a seres sobrenaturais e a seres muito exaltados. Assim sendo, esse é mais um indício de que esse rei narrado aqui não é um rei qualquer. É um rei extremamente grandioso e possivelmente um rei sobrenatural. E mais uma vez, no contexto, ainda não havia rei em Israel. E não deixa de ser significativo que, para a Torá, o rei de Israel era o próprio Deus, o próprio Yahvé. Portanto, isso apenas reforça a ideia de que essa estrela que procederia de Jacó, essa estrela que possui um cetro e que destrói todos os inimigos de Israel, é o Messias. Saindo desse texto de Números 24, existe uma outra passagem interessante para nós analisarmos em Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 15 a 19. Podemos ler: O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: Não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: Eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Esse é um dos discursos de Moisés ao povo. Note que Moisés profetiza que o Senhor levantará um profeta do meio do povo que será semelhante a Moisés. À primeira vista, parece que esse texto está falando de um sucessor de Moisés. É óbvio que Moisés não viveria para sempre e que quando ele morresse deveria haver um sucessor. E nós sabemos pela Bíblia que o sucessor de Moisés foi Josué, apontado pelo próprio Moisés e guiado pelo Senhor. Ou seja, poderíamos concluir que Josué é esse profeta que foi levantado semelhante a Moisés. Contudo, a própria Bíblia indica que não é esse o caso. No finalzinho do livro de Deuteronômio, no capítulo 34, dos versos 10 a 12, nós podemos ler: Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Note, portanto, que o próprio texto de Deuteronômio afirma que não houve, depois de Moisés, um profeta semelhante a ele.
E o que é mais interessante nesse texto é que um verso antes é dito o seguinte sobre Josué: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ou seja, o texto reconhece que Josué era um homem cheio do Espírito de Deus, estava sendo guiado por Deus, teve as mãos impostas pelo próprio Moisés. Contudo, imediatamente após dizer isso, o texto afirma que não houve nenhum profeta semelhante a Moisés após a morte dele. Portanto, biblicamente fica bastante claro que Josué não cumpre esta profecia, ele não é o profeta que foi predito por Moisés. E a julgar por todos os outros profetas que vieram depois e compuseram a Bíblia hebraica, não teve de fato nenhum deles que se assemelhou a Moisés. Assim sendo, parece que esse texto está se referindo não a um profeta comum, mas a alguém que seria superior a todos os outros profetas e por isso se assemelharia a Moisés. Para ser mais exato, o que o texto parece indicar é que ou esse profeta estaria em segundo lugar em relação a Moisés, ou esse profeta seria maior que o próprio Moisés e Moisés estaria em segundo lugar. E aqui vem um ponto interessante. O texto de Deuteronômio 34, que diz que ninguém fez coisas tão grandes quanto Moisés, também destaca que Deus tratava com Moisés face a face. Ou seja, é de se esperar que o profeta semelhante a Moisés que viria também trataria com Deus face a face e também operaria sinais e maravilhas tão grandiosos e tão numerosos quanto Moisés. E pois bem, aqui nós precisamos nos perguntar: quem é esse profeta? É bastante razoável considerar que esse profeta é o Messias. Dada a grandiosidade, a dignidade e o poder do Messias, é natural pensar nele operando sinais e maravilhas maiores e mais numerosos do que Moisés e tratando face a face com o Pai. Afinal de contas, ele é um com o Pai. Ele é divino, ele é um intermediário entre Deus e os homens. Assim, temos aqui mais uma vez uma profecia messiânica. Para fechar os textos da Torá e entrar nas passagens dos demais profetas, é interessante nós voltarmos para Gênesis e lermos os primeiros 3 versos do capítulo 12. Podemos ler: O Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Como o ouvinte deve saber, esse é o texto em que Deus promete a Abraão, inicialmente chamado Abrão, que ele seria pai de uma grande nação. E o que nos interessa nesse texto é o seguinte: Yahvé afirma que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Isso significa que, a partir de Israel e a partir da semente de Abraão, todas as famílias da terra, todos os povos, todos os grupos étnicos receberiam grandes bênçãos de Deus. E a pergunta que fica aqui é: como que todas as famílias da terra poderiam receber grandes bênçãos de Deus a partir de uma única nação, a partir da semente de um homem? Uma resposta possível e absolutamente plausível é a de que, a partir dessa nação, viria o Messias. E uma vez que esse Messias é universal, ele é rei não só sobre Israel, mas sobre todo o mundo, então isso seria uma bênção sobre todas as famílias da terra. E note, nós podemos dizer ainda que orbitam em torno da bênção do Messias todas as demais bênçãos. A partir do Messias, existe a bênção de conhecer o verdadeiro Deus. A partir do Messias, existe a bênção de conseguir a redenção. A partir do Messias, existe a bênção de conseguir a vida eterna. E uma vez que o Messias é um com o Pai e é aquele do qual as Escrituras testificam, então também podemos dizer que as Escrituras só existem por causa do Messias. Assim sendo, podemos dizer sem dificuldade que o cumprimento da profecia de Gênesis 12, versos 1 a 3, que foi dada a Abraão, ocorre por meio do próprio Messias. E é justamente por isso que a nação de Israel, o povo de Israel, é tão importante nos planos de Deus.
Muito bem, essas são as passagens que eu separei da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros escritos por Moisés. E agora nós podemos trabalhar passagens de outros livros da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Comecemos então pelo livro de Salmos. O Salmo de número 2 é um dos salmos tradicionalmente considerados messiânicos. Provavelmente escrito por Davi, ele começa falando sobre como as nações se enfurecem contra Yahvé e o seu ungido, o seu rei. Do verso 4 ao verso 9, podemos ler o seguinte: Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. E um pouco mais adiante, no verso 12, que é o último verso do Salmo, ainda podemos ler: Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Uma das razões pelas quais esse salmo é considerado messiânico é que a descrição da autoridade desse rei e também da extensão do seu domínio que Yahvé promete lhe dar vão muito mais longe do que a autoridade que Davi teve no seu reinado, bem como a extensão do seu domínio. É claro, alguém poderia alegar aqui que Davi estava apenas se utilizando de uma retórica exagerada em relação a si mesmo. Isso era bastante comum na literatura do Oriente da época e também era bastante comum na literatura dos próprios reis. Os reis costumavam a descrever o seu reinado, o seu poder a si mesmos e também o seu reino e as suas batalhas e as suas vitórias como sempre muito maiores do que realmente foram. Seria esse então o caso de Davi? Com certeza isso é possível. No entanto, nós também precisamos analisar aqui qual é a possibilidade e a plausibilidade de que Davi estivesse se referindo não meramente a si mesmo, mas sim ao grande rei da profecia que viria no futuro. E vejamos, o primeiro motivo para nós pensarmos que isso é bastante possível e até plausível é justamente o fato de que já existiam várias profecias a respeito desse grande rei vindouro. O segundo motivo é que Davi, sendo rei, tinha acesso às escrituras, tinha acesso aos sacerdotes, aos levitas e aos homens mais instruídos na lei, e, segundo as prescrições de Deuteronômio 17, como rei, ele precisava ler e meditar na Torá todos os dias. Ou seja, com toda certeza, Davi conhecia as profecias que falavam de um grande rei vindouro. O terceiro motivo é que Davi sabia que não era ele mesmo o grande rei vindouro. Por exemplo, em 2 Samuel 7, dos versos 12 a 17, e em 1 Crônicas 17, dos versos 11 a 15, Deus faz uma promessa a Davi, por meio do profeta Natã, de que o seu descendente viria a construir o templo. E ele também promete que a dinastia davídica seria eterna, seria para sempre. Ou seja, o rei Davi sabia que ele um dia iria morrer e que haveriam outros descendentes seus ocupando o trono. Portanto, ele não poderia ser esse grande rei vindouro. Ao mesmo tempo, se Deus estava prometendo que o trono pertenceria sempre à dinastia de Davi, isso significava que o grande rei vindouro seria um descendente de Davi. E é aqui que nós temos uma possibilidade de simbologia muito interessante. Uma vez que Davi era o primeiro rei dessa dinastia que acabaria desembocando no grande rei vindouro, o grande rei de Israel e do mundo inteiro, então Davi acaba sendo uma espécie de protótipo ou ainda de símbolo máximo desse grande rei vindouro. Portanto, nada mais razoável que Davi enxergasse a si mesmo como esse símbolo, como essa representação, como esse arquétipo do grande rei vindouro, e que, portanto, pelo menos alguns de seus salmos se referisse ao Messias se utilizando de experiências da sua vida. Em outras palavras, muitas vezes Davi poderia estar escrevendo sobre a sua vida, mas também pensando na vida do futuro Messias, de modo que a sua vida é colocada como um protótipo, como um símbolo, como algo que aponta para a vida do Messias vindouro.
Se esse for o caso, então muitos dos exageros de Davi podem ter um sentido de realmente apontar para alguém que não é ele mesmo. É como se ele estivesse dizendo que há um rei futuro que cumpre de uma maneira mais plena, de uma maneira mais intensa, tudo aquilo que ele está escrevendo sobre si mesmo, embora de uma maneira parcial. Assim sendo, voltando para o Salmo 2, ainda que Davi esteja refletindo sobre como ele tinha muitos inimigos, ele também pode estar pensando e refletindo sobre como o Messias futuro teria muitos inimigos. E quando então ele afirma que os inimigos seriam destruídos e que haveria um domínio até as extremidades da terra por parte do rei ungido de Yahvé, ele pode estar pensando e se referindo ao que ocorreria quando o Messias viesse, ainda que ele pudesse ter alguma convicção de que parcialmente isso também poderia acontecer com ele. Ele também teria algum nível de vitória sobre os inimigos e um domínio razoavelmente extenso em seu território, mas de modo total, de modo pleno, isso só ocorreria no futuro com o grande rei vindouro. O quarto motivo para crer que Davi poderia sim estar falando do Messias é justamente o fato de que essa relação de Davi como símbolo do Messias é explorada por outros autores bíblicos. Em Ezequiel 34, dos versos 23 a 24, por exemplo, podemos ler: Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, falei. Já em Ezequiel 37, dos versos 24 a 28, podemos ler: O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, e elas e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santificou Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Algo semelhante acontece em Jeremias, capítulo 30, dos versos 8 a 9. Podemos ler: Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias, e nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei. E para completar, temos o texto de Oséias, capítulo 3, dos versos 4 a 5, onde podemos ler: Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Como o ouvinte deve saber, tanto Ezequiel, quanto Jeremias, quanto Oséias são profetas que viveram muitos séculos depois de Davi. Quando eles se referem, portanto, a Davi como reinando sobre Israel, eles não estão se referindo a Davi, literalmente. Eles estão se utilizando de Davi como um símbolo para aquele rei vindouro, o grande Messias, que viria a governar sobre Israel e sobre o mundo inteiro. Em outras palavras, Davi aqui é utilizado claramente pelos profetas como sendo um símbolo desse Messias vindouro. E ora, se profetas posteriores a Davi se utilizaram de Davi como símbolo para esse Messias futuro, é bastante possível e plausível que isso já fosse uma tradição antiga estabelecida. E é muito possível que essa tradição tenha se estabelecido com o próprio Davi. O próprio Davi, muito possivelmente, já se enxergava como sendo o símbolo desse Messias futuro. Ora, quando pensamos em termos de inspiração do Espírito Santo, tudo isso fica ainda mais plausível. Sabemos que o mesmo Espírito que inspirou a Davi quando escreveu seus salmos, também inspirou ao profeta Jeremias, ao profeta Ezequiel e ao profeta Oséias. Portanto, há boas razões para pensar que Davi não estava falando no Salmo 2 e em outros salmos que nós veremos apenas de si mesmo.
Ele estava se referindo a alguém maior, ele estava se referindo ao Messias vindouro. E pois bem, que informações interessantes nós podemos tirar desse Salmo 2? Bom, existe a informação de que as nações conspiram contra Yahvé e o seu rei ungido, o que faz bastante sentido, já que nós sabemos que o rei ungido, em algum momento na luta contra Satanás, será ferido. Nós também podemos ver aqui a informação de que esse rei ungido é chamado de filho por Yahvé, portanto, ele é o filho de Deus. Nós também podemos ver que ele recebe as nações por herança e, finalmente, nós vemos que ele deve ser temido assim como Deus. Todos esses dados se encaixam muito bem no que nós temos visto até aqui a respeito desse grande Messias vindouro. Outro salmo interessante que nós podemos analisar aqui é o 110. Ali Davi oferece a curiosa narrativa do Senhor, Deus, Yahvé, dizendo a uma outra figura que Davi chama de meu Senhor, que esta figura deveria se sentar à direita de Deus até que Deus colocasse os seus inimigos por estrado dos seus pés. O texto ainda vai fazer algumas descrições bastante exaltadas desse Senhor de Davi que se assenta ao lado de Deus. E do verso 4 ao verso 7, alguns dados muito importantes são colocados aqui. Diz o texto: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Em suma, o que Davi descreve aqui é um Senhor que se assenta ao lado de Deus e que é Senhor inclusive sobre o próprio Davi, e que não só recebe de Deus o domínio sobre os povos e também a vitória sobre todos os inimigos, como também é feito sacerdote, e não qualquer tipo de sacerdote, um sacerdote para sempre, um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um texto com toda certeza messiânico. Primeiro porque o próprio Davi deixa claro que ele está falando de uma figura que não é ele mesmo, é uma figura que é seu próprio Senhor. Segundo porque essa figura evidentemente é muito mais exaltada do que Davi. Ela se assenta ao lado do próprio Deus, a convite do próprio Deus, e tem uma autoridade de escala universal. E talvez o que seja mais interessante nesse texto seja o seguinte: aqui Davi nos revela que esse rei vindouro, esse Messias, conquanto seja alguém que virá da descendência de Davi, e portanto da tribo de Judá, também será feito sacerdote pelo próprio Deus, sacerdote eterno. Mas ora, como nós sabemos, no sistema religioso hebraico, a única tribo que podia servir como sacerdote era a tribo de Levi, eram os levitas. Era vedado a indivíduos de outras tribos servirem como sacerdotes, e isso incluía até mesmo o rei. Então, de que forma o rei poderia ser da tribo de Judá, conforme as profecias diziam, mas também um sacerdote? Ora, a solução para isso é justamente o fato de que o Messias seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, ele não seria um sacerdote levítico. E há uma razão para que Melquisedeque seja usado aqui. Melquisedeque é aquela figura que aparece em Gênesis 14, a quem Abraão, que já o conhecia, segundo o texto bíblico, dá o dízimo dos despojos da guerra e que, por sua vez, abençoa a Abraão. Esse Melquisedeque também era rei de Salém. E como ele viveu antes de Israel, evidentemente ele não era um sacerdote levítico, ele era um outro tipo de sacerdote. É por essa razão que o nome Melquisedeque é utilizado aqui. É como se Davi estivesse dizendo que esse sacerdote, que é o Messias, é superior à própria ordem levítica de sacerdócio. Ele é de uma outra ordem, uma ordem superior. E é exatamente por isso que apenas o Messias pode ser tanto rei quanto sacerdote. O que isso parece sugerir, então, é que em algum momento o próprio sacerdócio levítico terminaria de cumprir as suas funções. Afinal de contas, quando o Messias viesse, ele mesmo seria o grande sacerdote, o grande sumo sacerdote de toda a nação. Portanto, o próprio serviço levítico e os sacerdotes e os sumos sacerdotes levíticos parecem ser também símbolos, tipos, protótipos ou arquétipos do grande Messias vindouro. E aqui há algo interessante. O que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes mediavam entre Deus e o povo.
eles também intercediam pelo povo diante de Deus. Além disso, os sacerdotes sacrificavam em prol do povo. E pois bem, o que é que o grande Messias vindouro viria a fazer segundo tudo que nós temos visto até aqui? Exatamente todas essas funções. Ele mediaria entre o povo e Deus, faria intercessão pelo povo diante de Deus e apresentaria um sacrifício em prol desse povo, que é um sacrifício, no caso, de si mesmo. Assim sendo, o Salmo 110 se encaixa muito bem em tudo o que nós temos visto até aqui em relação ao Messias vindouro. O Salmo 110 tem um eco interessante em Zacarias capítulo 3 e Zacarias capítulo 6. No capítulo 3 existe uma visão com o então sacerdote Josué do período pós-exílico, e em dado momento da visão, a partir do verso 8, é dito o seguinte: Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. E já no capítulo 6, dos versos 11 a 13, Deus afirma o seguinte ao profeta Zacarias: Receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Note que nesses dois textos, o sumo sacerdote Josué é colocado como uma figura, um símbolo, um arquétipo de um sacerdote ou sumo sacerdote que também é rei. E esse rei sacerdote é chamado de renovo, que é uma palavra também utilizada pelo profeta Jeremias. Em Jeremias 23, dos versos 5 a 6, podemos ler: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado Senhor, Justiça Nossa. Essa mesma mensagem é repetida em Jeremias, no capítulo 33, dos versos 14 a 26. E nesse segundo texto é dito claramente que esse renovo é o descendente de Davi. O texto, inclusive, lembra a promessa feita a Davi de que a dinastia davídica sempre estaria no trono. Como o ouvinte pode notar, portanto, todos esses textos estão interligados e falam do Messias. Outro profeta bíblico que fala bastante do Messias é Daniel. No capítulo 7, por exemplo, que narra uma das visões que o profeta teve, nós podemos ler o seguinte: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O interessante desse texto é que nós temos aqui uma figura extremamente exaltada que, com as nuvens do céu, recebe do ancião de dias, que é Deus, todo o domínio de todo o mundo, de todos os povos, de todas as línguas. Então, com toda certeza, essa figura aqui é o Messias vindouro. Ao mesmo tempo, essa figura é narrada como sendo um filho do homem. Em outras palavras, de alguma forma, essa figura tão exaltada, essa figura divina, aparecerá como um filho do homem, terá uma essência humana, terá uma forma humana. E isso, mais uma vez, bate com tudo que nós temos visto até aqui. Já no capítulo 8 de Daniel, nós temos a referência a uma figura que é chamada de Príncipe do Exército dos Céus, nos versos 10 e 11, e de Príncipe dos Príncipes, no verso 25. O que é interessante é que nos versos 10 e 11 é dito que esse príncipe do exército dos céus possui um sacrifício diário. E também é dito dos versos 9 a 14 e também no verso 25 que o chifre pequeno, que é uma figura do qual nós já falamos em outros episódios, afronta esse príncipe dos príncipes. Então, mais uma vez aqui temos uma referência muito provavelmente messiânica. Esse príncipe dos príncipes só pode ser o Messias, o grande rei vindouro, dada a descrição exaltada dessa figura.
E mais uma vez, nós temos aqui um poder que afronta o príncipe dos príncipes, o que mostra mais uma vez que esse príncipe dos príncipes luta por nós e se sacrifica por nós. Finalmente, no capítulo 9 de Daniel, também temos uma referência ao Messias, e essa é bastante direta. Dos versos 24 a 27, o anjo Gabriel oferece a profecia das 70 semanas ao profeta Daniel. Essa profecia diz, entre outras coisas, que dentro de 69 semanas e meia, o príncipe ungido seria morto. E esse príncipe ungido, segundo o texto, ele tem relação com o seguinte: o fim da transgressão, o fim dos pecados, a expiação da iniquidade, a justiça eterna e a unção do Santo dos Santos. Como já vimos em outros episódios, essas semanas, na verdade, são simbólicas. Cada dia representa um ano. Como 70 semanas são 490 dias, então esses 490 dias são 490 anos. A profecia, segundo o anjo Gabriel, se iniciaria no período da saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém, o que ocorreu no ano 457 a.C. Quando nós somamos então os anos da profecia a 457 a.C., chegamos exatamente ao período em que Jesus viveu sobre a terra, desempenhou o seu ministério e morreu pregado em uma cruz. Então temos um texto aqui que claramente é messiânico e que parece apontar para a figura de Jesus Cristo, que se sacrificou exatamente no período em que a profecia determinou para o Messias. Um texto que parece estar muito relacionado a Daniel 9 é Isaías 53. Nós já conversamos sobre esse texto em um episódio específico sobre esse tema, e portanto eu não vou fazer uma análise extensa desse texto. Basta dizer aqui que esse texto fala sobre a figura do servo sofredor, e as características que são dadas desse servo sofredor não apenas são características messiânicas, mas são características que batem muito bem com o ministério e a função de Jesus. Nesse texto, essa figura, o servo, é colocado como alguém inocente que sofre no lugar de Israel pelos pecados de Israel. E esse sofrimento, por sua vez, é o que traz a redenção para o povo de Israel. O texto também coloca que esse sacrifício do servo é um sacrifício de morte. No entanto, após o seu penoso trabalho, após morrer, esse servo vê o resultado do seu trabalho. Isso parece sugerir que esse servo ressuscita. E é a partir daí que o texto diz que esse servo, a partir do seu sacrifício, justifica a muitos e intercede por eles. Ora, tudo isso aqui bate com o que nós temos visto a respeito da função do Messias vindouro, e é interessante mencionar que esse servo também é citado tanto em Isaías 42 quanto em Isaías 49. Algumas outras características interessantes que são dadas desse servo é que ele não apenas tem a função de congregar os perdidos de Israel, mas também de ser luz para os gentios. Os textos também colocam esse servo como sendo mediador da aliança de Deus com o povo, como aquele que leva a salvação até os confins da terra, e, finalmente, alguém que possui uma relação tão íntima e tão forte com Israel que se confunde com o próprio Israel. Em outras palavras, este servo é o representante máximo, perfeito e fiel do Israel-nação. É o Israel-nação em forma de um indivíduo. Ora, não há ninguém mais apropriado para ser esse indivíduo, para ser esse servo que tem uma relação tão forte com Israel, do que o próprio Messias israelita. No livro do profeta Isaías também existem outras passagens sobre o Messias. No capítulo 9, por exemplo, é dito como que o Messias iluminará algumas regiões, como Zebulon, Naftali e a Galiléia dos gentios. E do verso 6 ao verso 7 é dito o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Notemos aqui que os nomes dados para esse rei são extremamente exaltados. Então, certamente, esse texto não está falando de qualquer rei. Ele está falando do grande rei vindouro, o grande Messias.
Já no capítulo 11, vemos como que esse rei terá o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Ele será um rei muito justo, que julgará a todos com justiça, incluindo os pobres, e que castigará todos os perversos. E a partir do verso 6, nós lemos uma descrição de como o seu reinado será de paz, a ponto de o lobo habitar com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o bezerro com o leão, e por aí vai. São imagens que simbolizam como que não haverá nenhum problema, nenhum dano, nenhuma violência quando este rei reinar. Outra passagem interessante de Isaías está no capítulo 7, versos 13 e 14. Sobre essa profecia, nós falaremos de maneira detalhada em um episódio específico, mas eu posso ler o texto aqui. Diz Isaías: Agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esse texto, como veremos num episódio posterior, é um texto que se aplica de alguma maneira ao Messias. E o que é interessante aqui é que o nome Emanuel significa Deus conosco. Muito bem, para nos encaminhar para o final, eu gostaria de citar mais duas passagens messiânicas que eu julgo interessantes para esse episódio. A primeira está em Miqueias, capítulo 5, dos versos 2 a 5. Podemos ler: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Aqui, mais uma vez, temos um texto claramente messiânico. Existe um rei cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, e que quando vier terá uma autoridade gigantesca. Ele será engrandecido até os confins da terra e será a paz do povo. Essa é uma descrição, evidentemente, desse rei como sendo vitorioso, como chegando ao fim da grande luta contra todos os inimigos. O segundo texto que eu gostaria de ler vai mais ou menos nesse caminho também. No entanto, ele se inicia mostrando uma outra face desse rei. O texto em questão está em Zacarias, no capítulo 9, dos versos 9 a 10. Podemos ler: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Israel, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Note que aqui nós também temos um rei vitorioso que passa a reinar sobre todo o mundo. No entanto, esse rei é descrito primeiramente como um rei humilde. Este rei vem até Jerusalém em um jumentinho, mostrando que, apesar do seu poder, ele não é uma figura arrogante. Muito bem, essas são as passagens que eu escolhi para poder expor e analisar com o ouvinte. Elas não são as únicas, mas acredito que sejam as principais. A verdade é que a Bíblia hebraica inteira está repleta de referências, alusões e tipologias que apontam para o Messias, para esse grande rei vindouro. E, obviamente, para nós cristãos, todas essas profecias e tipologias e símbolos apontam para Jesus, porque Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é aquele rei vindouro do qual todos esses textos estavam falando. E conhecer a fundo esses textos é interessante justamente porque, quando nós os analisamos, percebemos que Jesus se encaixa muito bem em todos esses textos. A sua humildade, a sua justiça, aquilo que ele falava de si mesmo, o seu sacrifício por nós na cruz, a sua ressurreição,
a qual pode ser muito bem evidenciada historicamente, como nós já vimos em episódios anteriores, e mais toda a teologia que foi formada a partir de Jesus pelos seus apóstolos, tudo isso evidencia que Jesus é sim o Messias. Isso sem contar a coerência de Jesus para com as escrituras hebraicas, a sua perfeição na interpretação e no cumprimento da lei, e claro, tudo aquilo que Jesus viveu em sua própria vida, que era, no fim das contas, uma repetição de diversas experiências de Israel e de personagens importantes da Bíblia hebraica. Com isso, Jesus demonstrou que ele vivia em si mesmo a própria história de Israel e de seu povo, evidenciando a sua forte relação com Israel, o povo étnico de Deus, o povo que ele precisava primeiramente representar como sendo Messias. Portanto, o que nós podemos tirar de lição de toda essa exposição é que, de fato, como disse Jesus, toda a Bíblia hebraica testifica dele. Se, de maneira explícita, o personagem principal do Novo Testamento é Jesus, de maneira um pouco mais implícita, mas de forma ainda clara, Jesus também é o personagem principal do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.